Eles disseram: este homem é contra-revolucionário. Espancaram-me. Estavam convencidos que eu era contra Mao Zedong. Se eu fosse o único a não o fazer, eles punham-me um rótulo político. Foi quase como se mandassem soldados comunistas para a guerra. Não usámos só aviões. Também usámos tanques, barcos, tudo. China, a década tormentosa. Justificando a rebelião. Segundo episódio, de 1966 a 1968. Com a Revolução Cultural a ganhar ímpeto, os guardas vermelhos de Pequim começaram a juntar-se em Zongnanhai, onde viviam funcionários do governo. Exigiam que os dirigentes comunistas fossem derrubados. Disto resultou o presidente Liu Shaoqi ser criticado em público. Foi acusado de ser o maior dirigente do partido a esfiar o desvio para o capitalismo. Liu Shaoqi tinha estado a tratar de repor a economia devastada pelo fracasso do grande salto em frente. Porém, as suas políticas abrangiam elementos capitalistas e tinham gerado forte ressentimento em Mao Tse-tung. Li Shaoqi, figura política influente situada logo a seguir a Mao Tse-tung, tornou-se subitamente o maior alvo dos guardas vermelhos. Para derrubarem Liu Shaoqi, foram para Zongnanhai, onde ficava o centro do poder. Quando foi isso? Em 1966, os guardas vermelhos cercaram Zongnanhai com a intenção de criticar Liu Shaoqi. Também participou nisso? Também. Pediram-lhe que lá fosse? Sim, todos os da minha universidade tiveram de ir. Exigimos que Liu Shaoqi aparecesse para ser criticado. E ele apareceu? Não. A Universidade de Tsinghua tinha lá chegado primeiro e começou a criticar Liu Shaoqi antes de nós. Assim, os estudantes da Universidade de Beijing decidiram criticar Deng Xiaoping. Intensificámos a nossa atividade política. Era quase um despique para ver quem conseguia mais poder político. Fizemos um boneco de Liu Shaoqi, que usámos para troçar dele. Mas em segredo estávamos convictos de que ele era um grande homem. Mesmo quando me disseram que Liu Shaoqi era o chefe do movimento capitalista e que Wang Mei era burguês, não percebi logo. Quando vi os cartazes de letras grandes que diziam que o Presidente da República Popular da China era um espectro, já não sabia em que acreditar. Nos jornais havia sempre uma parangona a dizer que o Partido Comunista era traidor e capitalista e que Liu Shaoqi era o maior capitalista disfarçado, com Deng Xiaoping em segundo lugar. Como o Diário do Povo era o jornal do partido, eu confiava em tudo o que dizia. Se os lá de cima dissessem: vocês têm de criticar Liu Shaoqi, os de baixo tinham de fazer logo um cartaz de letras grandes. Primeiro fui à baixa para ver o que as outras pessoas estavam a fazer. Depois copiei as frases. É claro que as condimentei um pouco com algumas frases minhas. Se eu fosse o único a não o fazer, eles por-me-iam um rótulo político. Eu acreditava que devíamos fazer o que o presidente Mao dissesse. Como não sabia, tive de ir com a corrente.
Jiang Qing, a mulher de Mao Tse-tung, estava em posição de chefiar a Revolução Cultural e incitava o público a derrubar Liu Shaoqi. Há uma gravação de áudio de Jiang Qing a conquistar um apoio frenético entre os guardas vermelhos. Jiang Qing também atacou Wang Guangmei, a mulher de Liu Shaoqi. Nascida nos Estados Unidos, Wang Guangmei foi rotulada de espia. Em outubro de 1968, Liu Shaoqi foi destituído de todas as funções e expulso do partido. No ano seguinte, foi mandado para uma prisão numa zona rural, onde ficou até ao fim da vida. 2 anos após o início da Revolução Cultural, a destituição de Liu Shaoqi mostrou como era feroz a luta pelo poder. Deng Xiaoping, que apoiava as políticas de Liu Shaoqi, também foi destituído. Foi rotulado de capitalista disfarçado, alguém que puxa a revolução para um rumo capitalista. A citação "A rebelião justifica-se" alastra a todo o país, com as pessoas a virar a sua raiva contra todos os dirigentes, desde governos locais até fábricas e aldeias agrícolas. Esta fotografia foi tirada na manifestação de Chongqing. As pessoas com chapéus cônicos são os funcionários municipais que foram obrigados a humilhar-se. Ataram os braços atrás das costas aos dirigentes da cidade. Eles foram obrigados a vestir, ao contrário, os casacos e a pôr cartazes ao pescoço. Foram conduzidos pela cidade num caminhão. Se eu levantasse a cabeça, eles batiam-me e gritavam: "Sê sincero." Eu olhava para o chão, mas cansava-me e acabava por olhar novamente para cima. Podia levar-se a mal? Era difícil ficar muito tempo nesta posição. O meu pai foi alvo de brutalidade na sua fábrica. Já no exterior, foi agredido e obrigado a pôr ao pescoço um cartaz que dizia "capitalista". Havia um método de perseguição chamado avião a jato. Um arame, a segurar uma chaleira, era-lhe exposto ao pescoço. A seguir, os braços eram presos atrás das costas, como as asas de um avião a jato. Eu não quis participar nisso, porque era uma coisa muito cruel. Mas tive de participar nos comícios de perseguição. Se virarmos para baixo um balde, a pega torna-o instável. Eu fui mandado ajoelhar-me em cima de um balde. Não ficou por aí. Eles tinham posto no balde um pedaço triangular de aço. E eu tive de ajoelhar-me em cima disto. Era muito doloroso. O balde era instável e o aço era doloroso. Se eu me desequilibrasse e caísse, eles faziam troça de mim e riam-se. Enquanto se riam, puxavam-me pelo colarinho, diziam-me que reagia mal e gritavam-me que me esforçasse mais. Operários, lavradores e estudantes de escolas primárias, de liceus e de universidades
estavam a ficar exaltados.